Nessa aula eu vou falar do teorema do confronto, que também é conhecido como teorema do sanduíche. Ele é muito útil para calcular alguns tipos de limites, né? Na verdade, tem alguns limites que você só vai conseguir calcular usando o teorema do confronto. Ele é útil para funções seno x e cosseno x e funções limitadas. Função limitada é que tem a imagem que está dentro de um intervalo. A função seno x, tanto seno x quanto cosseno x, eles são maiores ou igual a 1, a menos 1, e menores ou igual a 1. Então, por isso que a gente usa o teorema do confronto. Aí a gente até vai calcular esse limite, que é do x tendendo a mais infinito, de seno de x dividido por x, usando o teorema do confronto. Mas o que é o teorema do confronto? Se a gente pega aqui, ó, três funções, essas aqui, uma f de x, que vai ser menor ou igual a uma h de x, menor ou igual a g de x, cada uma com a sua respectiva cor. Aqui em azul está a g de x, em roxo está a h de x, em vermelho está a f de x. Se a gente tem essa relação aqui, a gente pode jogar os limites nelas. O limite da f de x para x tendendo a a vai ser menor ou igual ao limite da h de x para x tendendo a a, que vai ser menor ou igual ao limite da g de x para x tendendo a a. E se por acaso o limite da f de x, que é a função vermelha, for igual ao limite da g de x, que é a função azul, e for igual a um valor L, a função roxa aqui, ela vai tender a esse mesmo valor L. Se isso tende a L e isso tende a L, essa vai tender a L também. É isso que diz o teorema do confronto. Se por acaso tivermos que o limite da f de x, x tendendo a a, é igual ao limite da g de x, para x tendendo a a igual a L, então o limite de h de x para x tendendo a a é L. Então é isso que diz. Então agora eu vou calcular o limite da função seno de x dividido por x para o x tendendo a mais infinito. E eu vou usar o teorema do confronto. Então como é que usa, né? Então aqui a gente tem que analisar a função. O seno de x é limitado. O seno de x é maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1. Agora, eu preciso que essa função do meio, essa função que eu estou destacando, ela se assemelhe à função do meu... seja igual, na verdade, à função do meu limite. Então, para fazer isso, eu vou dividir toda essa inequação por x. Então, eu vou dividir tudo por x. Então, eu vou ter 1 dividido por x é maior ou igual a seno de x dividido por x maior ou igual a menos 1 dividido por x. Então, aqui agora eu tenho a função do meu limite. Agora, eu posso jogar o limite, fazer o limite. Então, o limite de 1 sobre x para x tendendo a mais infinito vai ser maior ou igual ao limite da seno de x dividido por x, x tendendo a mais infinito, que vai ser maior ou igual ao limite de menos 1 sobre x, x tendendo a mais infinito. Então agora, basta eu calcular esses dois limites, né, e ver se eles são iguais. Então, eu vou começar por esse primeiro aqui. O limite de 1 dividido por x, x tendendo a mais infinito. Então, quando você substitui aqui o x por infinito, 1 dividido por infinito, mais infinito, isso vai tender a zero, né? 1 dividido por infinito é zero. Então, isso é igual a zero. E agora, esse segundo limite, limite x tendendo a mais infinito, de menos 1 sobre x. Aqui vai dar zero também, né? Mesmo que tenha esse sinal de negativo, mas não vai mudar nada, vai dar zero também. Então, esses limites são iguais. Então, a gente pode concluir que o limite, portanto, vou pôr aqui, de seno de x dividido por x, x tendendo a mais infinito, é igual a zero.
E esse limite, só para aproveitar, ele é um limite fundamental. Limite trigonométrico fundamental. É um limite que você tem que saber meio que de cabeça para usar na resolução de outros limites. Enfim, era isso. Espero que tenha sido útil.